capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Nos diz assim a palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento, viamente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor possa, neste momento, revelar ao meu coração aquilo, Deus, que a Tua igreja veio disposta a ouvir da Tua parte. Pai, em nome de Jesus, eu te peço mais uma vez que o Senhor cerque este lugar com os Teus anjos poderosos, cortando e repreendendo toda a potestade do inferno e todo o mal. E que somente a Tua presença e o Teu poder se estabeleça aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, podem sentar. O tema desta mensagem é 10 benefícios da oração. Meus amados irmãos, quando nós falamos em oração, nós vamos entender o seguinte, que a oração ela é uma prática contínua da igreja. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo, ele vivia continuamente em oração. E ele orando, os apóstolos estavam lhe observando, porque os apóstolos não sabiam orar. E quando os apóstolos estavam olhando para Jesus, eles pediram para que o Senhor Jesus Cristo viesse lhe ensinar a orar. Orar, meus irmãos, significa conversar com Deus, conversar com o Todo-Poderoso. Conversar significa você ter um diálogo com alguém importante. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando a gente se dispõe a conversar com alguém importante. Quem é que não quer conversar com alguém importante, irmãos? Todos nós desejamos, todos nós queremos conversar com alguém importante. E se eu disser para você que todos os dias, eu e você, nós temos a oportunidade de conversarmos com a pessoa mais importante desse mundo. Todos os dias que Deus te dá, que Deus me dá, nós temos a oportunidade de conversarmos com a pessoa mais importante desse universo, que é o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a gente esquece, foge da nossa memória. As lutas do cotidiano, o trabalho, tudo acontece para que eu e você não venha ter esse tempo de conversa com o nosso Deus. O maligno, sabendo disso, o nosso inimigo número 1, ele vai fazer de tudo para que a gente não venha ter esse tempo exclusivo de conversa com Deus. Mas, quando nós, irmãos, decidimos a conversar com Deus, a falar com Ele, aquilo que nós estamos querendo, aquilo que nós estamos passando, meus amados irmãos, as nossas vidas, elas começam a mudar. Por quê? Porque a partir do momento que a gente decide a conversar com aquele que pode fazer tudo por nós, é impossível a sua vida não mudar. É impossível a sua vida não ser diferente. E algo falou muito forte ao meu coração.
Por quê? Porque nós vamos andar um pouco por a Bíblia Sagrada. É bem verdade que, quando eu falo um tema desse, 10 benefícios da oração, já vai vir na sua mente aí muitos benefícios que a oração pode lhe trazer. Vamos supor que eu vou falar de 10, mas na sua mente vai vir outros. Os que vão vir na sua mente é que o Espírito Santo quer que você absorva e que você viva esses detalhes que Ele mesmo tem para fazer nas nossas vidas. Porque se a gente for falar de todos os benefícios que a oração pode fazer, a gente pregaria aqui a noite toda, falaríamos até amanhã de manhã e não conseguimos, de forma nenhuma, falar de todos os benefícios que a oração pode fazer nas nossas vidas. Mas Deus, pela pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, Ele colocou no meu coração 10. E o primeiro benefício que a oração pode fazer nas nossas vidas, meus irmãos, ela tem o poder de salvar. Em primeiro lugar, a oração tem o poder de salvar. E onde é que está isso, pastor? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, versículo 25, 30 e 31. Quando Paulo preso, junto com Silas, ali eles começam a orar. Orar a Deus e a cantar. E a Bíblia diz que de repente veio um terremoto. E aí, quando passa aquele terremoto, o carcereiro daquela delegacia, muito assustado, ele pula no meio deles e diz assim: senhores, o que devo fazer para me salvar? Paulo diz com muita ousadia: crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Então, ali naquele momento, meus irmãos, o carcereiro já leva Paulo e Silas para a sua casa. E lá na casa do carcereiro, a primeira coisa que eles fazem é orar. E ali tem salvação naquela casa. O carcereiro, a sua esposa, seus filhos, seus criados, todos confessaram o nome de Jesus porque teve oração. Com oração não se brinca. Oração é conversa com Deus. Paulo nasceu na oração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 11. A Bíblia diz que Paulo ele teve um encontro com Deus. E esse encontro foi marcante na vida de Paulo. Ele ficou cego por 3 dias. E ali, meus amados irmãos e irmãs que estão presentes aqui esta noite, a Bíblia diz que um servo chamado Ananias foi até a casa de Judas, onde Paulo estava hospedado. Lá ele impondo as mãos, fazendo a oração, Paulo foi salvo e Paulo foi curado em nome do Senhor Jesus. Então a oração ela tem esse poder para salvar, meus irmãos. Para salvar. Se você tem alguém na sua família, assim como eu tenho, e que não é salvo ainda, comece orando por ele, por ela. Mas é orando. Orando de verdade. Orando em todo o tempo, continuamente. Você não pode se cansar de orar. Você tem que orar. Ore para que o Senhor venha salvar. Nós estamos em uma campanha Nordeste para Cristo. E tem lá o cartãozinho para eu e você colocarmos o nome, no mínimo 3 pessoas. Eu já coloquei de 5. E estas pessoas você vai colocar debaixo do seu joelho.
Debaixo do seu joelho significa, você vai se ajoelhar e vai orar por estas pessoas. E quando for no dia 11 de setembro, no grande culto de encerramento, você vai convidar estas pessoas para estar aqui na igreja juntamente conosco. E eu creio, olha para mim e presta atenção, eu creio que se você orar, se nós orarmos, vai ter uma colheita tão grande que vai nos surpreender, porque nós servimos a um Deus que nos surpreende. Agora, se não orar, não vai acontecer nada. Eu sinto muito lhe dizer. Se você não orar, não vai acontecer nada. Meus amados irmãos, segundo benefício da oração, isso está muito claro. A oração cura. Deus te deu poder, minha irmã. Poder está nas tuas mãos. A palavra de Deus diz, Marcos capítulo 16, versículo 18, no final do versículo 18, está escrito assim: e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. A oração tem o poder para curar. Você está autorizada. Não, pastor, eu quero ir quando o Senhor me autorizar. Não, Jesus já te autorizou. Você já está autorizada por Jesus. Não é o que eu preciso me preparar, não. Você já está autorizada. Autorizado. Autorizado significa que você tem autoridade. Alguém maior do que eu já te mandou. Alguém que tem todo o poder já disse, vai. Ora. Ora que a cura acontece. Ora. Não fique com medo, não. Quem é para ter medo dos crentes é a enfermidade que está naquela outra pessoa. Quem é para ter medo do crente é o diabo, o espírito de enfermidade que vai estar naquela pessoa. Não é você, não. Ore sem medo. Porque Deus vai fazer um milagre. Então a oração, meus amados irmãos, ela cura. É um benefício que Deus nos dá. Terceiro benefício. Deus muda situação difícil. Através da oração, Deus muda situação difícil. Mas, pastor, está difícil. A minha situação, o meu problema está difícil. Ore que Deus muda. Deus muda. E onde é que está isso, pastor? 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10. A Bíblia diz que Ana orava. Ela, pois, com amargura de espírito e de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E aquela mulher que vivia numa situação dificílima, Deus mudou a sua história e o seu cativeiro. Do ventre de uma mulher que não podia gerar filhos, Deus fez algo maior. Do ventre dela foi gerado um profeta, um sacerdote, eita, glória a Deus, e um juiz. O homem era o tampa do negócio. 3 em 1, como era aquele som antigamente. 3 em 1. Hein? Profeta, juiz e sacerdote. Olha o que a oração faz, meus irmãos. Eu estou aqui me arrepiando todinho, porque eu estou sentindo o poder da oração. Oração muda situação difícil. A situação pode ser a mais difícil que você possa imaginar. Mas quando você começa a orar, começa a piorar. Mas quando você persiste na oração, a situação começa a melhorar. Aí quando começa a melhorar, a nossa tendência, começou a melhorar, eu vou parar.
Vai nessa para tu ver. Continua! A oração tem que ser a marcha do crente, é continuamente orando. Orando? Orando. Eu gosto de orar. Eu amo orar. Eu me dedico à oração, só que lá em casa eu tenho uma professora, além do meu professor Espírito Santo. Minha professora é a irmã Sandra. E ela diz assim para mim, está orando pouco. Está orando pouco. Tu tem que orar mais, buscar mais. Meus amados irmãos, e quanto mais eu oro, mais eu sinto Deus perto de mim. Quarto benefício que a oração nos traz. Ela traz restauração material e espiritual. Quarto benefício da oração. Ela nos traz restauração material e espiritual. Eu disse para vocês que eu estou, na verdade, em um emprego que me favorece mais eu ler a Bíblia e me consagrar. Então as mensagens elas estão fluindo na minha mente numa velocidade muito grande. Deus tem me honrado, meus irmãos. E eu tenho que honrar a Deus com o compromisso que eu tenho com Ele. Então, o quarto benefício traz restauração. Nós vamos ver aonde isso. Livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 4 a 11. Eu não vou ler, depois você lê em casa. Senão eu vou perder muito tempo aqui lendo. Eu li em casa, mas não vou ler aqui. É trabalho seu, ler a Bíblia também, que nem eu. Tá certo? Então, Neemias, capítulo número 1, versículo 4 até o 11. Nós vamos ver a oração de Neemias, irmãos. Olha para mim, presta atenção. Um copeiro. Neemias não era rei, Neemias não era sacerdote, Neemias não era profeta. Na lógica humana, era alguém que não tinha condição de fazer nada. Eu não sei se você já se sentiu assim. Eu já me senti assim. Não sei se foi só eu, mas eu já me senti na condição de não poder fazer nada. Mas aí eu comecei a orar e vi Deus fazendo tudo por mim. Assim foi Neemias. Ele viu que ele não tinha condição de fazer. Mas ele entendeu que se ele orasse, Deus tinha o poder de restaurar o povo de Deus, tanto espiritualmente como materialmente. E quando você olha a história de Neemias, você vai ver que ele viajou por 127 províncias, com recursos do rei. Chegou lá com recursos. Chegou lá, motivou o povo a construir os muros de Jerusalém. Restauração material. Colocou o povo para orar. Sacerdote foi também. Restauração total, espiritual e material. Então a oração tem esse poder de restaurar materialmente e espiritualmente as nossas vidas em nome de Jesus. Mas pastor, eu estou fraco no espírito. Ore. Mas pastor, minha vida material está assim meio que embaraçada. Ore. Ore. Porque Deus tem algo grande para fazer nas nossas vidas. Neemias entendeu isso. E Deus fez algo grande na vida de Neemias. Quinto benefício da oração. A oração, ela abre prisões. Amém, meus irmãos? Tanto física como espiritual. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E a Bíblia diz que a igreja orando por Pedro, pastor da igreja, preso, porque estava pregando o evangelho, mas a Bíblia diz que o anjo foi lá, abriu a
porta da delegacia, soltou Pedro que estava preso. E ali Pedro saiu glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então a oração tem este poder, meus irmãos. Quem sabe alguém da sua família, ou algum conhecido seu está preso, em algum presídio, em alguma delegacia, sei lá. Você conhece alguém que você quer ver ele aqui na igreja. Você vai orar. De repente Deus toca lá no advogado, no procurador. Vai lá, abre aquela delegacia fisicamente. E aquela pessoa sai lá de dentro, salvo, glorificando o nome do Senhor. Por quê? Porque a oração tem esse poder. A igreja estava orando. E Jesus operando, soltando Pedro. Pedro estava dormindo. Pedro na prisão e dormindo. Estava nem aí. Porque Pedro tinha uma vida de oração. Eu creio, não está escrito, mas eu creio, que Pedro já tinha orado tanto e tinha cansado de orar. Orou que cansou. Aí foi dormir. Porque não é assim? Eu sou assim. Quando eu estou orando, às vezes eu estou quase caindo de sono. Aí eu vou dormir. Não aguento mais orar, eu vou dormir. Então eu creio que isso aconteceu com Pedro. Pedro, ele era um apóstolo, ser humano, assim como eu e você. Então, eu suponho que isso aconteceu com ele. Ele orou, adormeceu e dormiu. Só que também tinha a cobertura de oração. Eita, glória a Deus. Cobertura de oração, meus irmãos. Tinha uma igreja orando por ele. E de repente foi lá, ó, abriu a delegacia. E Pedro foi solto. Então, a oração, ela abre prisões. Sexto benefício da oração. Deus manda resposta. Ah, pastor, eu quero receber a resposta daquele negócio, daquela causa. Eu quero receber resposta daquele processo, daquela situação, daquele emprego, daquele problema, daquele médico. Meus irmãos, são tantas coisas que a gente quer receber resposta. Mas a gente não quer orar. Mas a oração ela é tão boa que às vezes a gente está com preguiça de orar e a gente pede oração aos outros. Porque é bom, né? É bom demais a oração. A gente pede os outros. Aí as pessoas nos ajudam em oração. Muitas vezes a gente está sem força para orar. Quando você estiver sem força para orar, peça ajuda em oração. Peça. Amém? Então, Deus manda a resposta. E manda, pastor? Manda. Mateus 7,7. Pedi e dá-se-vos-á. Busca, que você encontra. Bate, que a porta se abre. Por quê? Porque se você pedir em oração, você recebe. Se você buscar em oração, você vai encontrar. Quando você persiste na oração, a porta se abre. Então, meus irmãos, nós vamos entender também. Em João 14,14. Se perdirdes alguma coisa em meu nome, em oração, recebereis. O próprio Cristo diz: se você pedir alguma coisa em meu nome, em oração, você vai receber. João 14,14. Fácil de decorar esse versículo. João 14,14. Pode pedir o que você quiser para Jesus. Em oração. Em comunhão com Ele. Tem que estar em comunhão. Porque a oração, ela caminha junto com a comunhão. Às vezes a gente está pedindo, mas está pedindo mal. Igual a história de um
um certo homem, que ele veio na frente e pediu oração, mas era para casar com a mulher de outro. Só que o Espírito Santo revelou ao pastor que ele estava querendo casar com a mulher do outro. Ele estava pedindo oração. Tem irmã que pede oração porque está de olho no marido da outra. Isso aconteceu também. Pedindo oração errada. Oração errada. Deus conhece a intenção do coração. Peça certo. Seja objetivo na oração. Seja específico naquilo que você quer. Não, eu quero orar. Não sei o que é que eu quero, não. Está difícil. Como é que você vai resolver se você não sabe o que quer? Você tem que saber o que você está querendo. Olha o que é que diz aqui. Salmo 91, versículo 15. Ele me invocará em oração, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, e livrar-lo-ei. Se você estiver com Deus em oração, Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. O diabo arma o circo assim, o cão, o cinzento, o nojento, o calça curta, ele arma o circo. E diz, eu vou pegar ela. Eu vou pegar... Ah, bichinho, vai ser agora que eu vou te derrubar. Mas se você estiver em oração, independentemente do seu grau de instrução, se você sabe ler, se você não sabe, se você é formado, se você não é, Jesus não olha para estas coisas não, meus irmãos. Jesus olha para a oração, para a sua intimidade com Ele. Jesus vai olhar para a sua intimidade. Ele vai te livrar, Ele vai me livrar do laço do passarinheiro. Vamos lá. Sétimo benefício da oração. A oração livra da morte. Você sabia disso? A oração, ela livra da morte. O diabo às vezes arma a cilada para me matar. Espera aí que ele está indo de moto trabalhar, espera aí que eu vou botar uma carreta na frente dele. Espera aí que eu vou atrasar o maquinista e o trem vai passar. Na hora que ele está passando, vai dar problema na cancela, lá na passagem de nível. Ele não vai ver, porque vai estar com problema. E ele vai passar e ele vai morrer. Aí quando você ora, Deus quebra a sentença de morte. Deus quebra a sentença de morte, meus irmãos. Mas o marginal, né, ali. Marginal quer dizer aquela pessoa que vive à margem da sociedade. Pensamento ruim, que Deus transforma a gente assim também. Deus transforma. Ele fica ali esperando. Esperando. Uma pessoa passar. Aí lá se vê o servo. Aí o diabo diz, mata ele. Latrocínio. Rouba e mata. De repente o servo de Deus passa, ele nem vê. Nem vê. Aí vem outro e ele pega. Mas o servo de Deus passa. Deus livra da morte. Pastor, o senhor está falando. Onde é que o senhor prova isso na Bíblia? A Bíblia diz que o profeta Daniel, capítulo 6, versículo 26 a 28. Olha as palavras de Daniel. Meu Deus é um Deus que salva, livra e opera sinais e maravilhas. Livra Daniel do poder dos leões. Ei, Daniel capítulo número 6, versículo 26 ao 28. Se você observar lá, você vai ver que ali era sentença de morte para Daniel. Era sentença de morte. Entrar numa cova com leão dentro, faminto, louco por carne, era morte na certa. Mas a Bíblia diz, se você observar, no final do capítulo 6, vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia, como costumava orar. Pegou?
Ele não orou 3 vezes para Deus livrar ele da morte, não. Daniel já tinha uma vida contínua de oração. Daniel era treinado pelo Espírito Santo desde criança a orar e a confiar em Deus. Quando chegou a hora que o maligno lá bateu o martelo no inferno, vamos matar Daniel. Os cão lá da Babilônia se levantou tudo. Vamos matar ele. Chegou a hora de acabar com a vida desse profeta. Esse profeta está sabendo demais. É o mais sábio daqui. Tem um Deus aí que fala com ele. O bicho era incrédulo. Era filho das trevas mesmo. Os que se levantaram contra Daniel, todos eles eram filho do capeta. Filho do capeta. Filho de Deus não. Filho de Deus é aquele que aceita Jesus. Quando não aceita Jesus, não é filho de Deus não. É criatura. Amém, meus irmãos? Então se levantaram contra Daniel. Para matar Daniel. Sentença. O rei inocente, sem saber, não tinha o discernimento do Espírito, como Daniel tinha. Aí, caiu na conversa deles, na armadilha do Satanás. Mesmo o rei, sendo amigo de Daniel, não podia livrar Daniel, porque o rei tinha carimbado com o anel. Olha que armadilha infeliz, meus irmãos. Na lógica, os irmãos estão entendendo? Na lógica humana ali, era morte na certa. Mas eles esqueceram de um detalhe. Que Daniel orava. Eita, glória. Pode se levantar o inferno contra nós. Mas se a gente estiver em oração, nós vamos sair vitoriosos dessa batalha. Não tem batalha difícil e impossível para um crente que ora.